Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Estrela do Amanhã Tarô. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Selma. Hoje eu quis trazer para vocês esse canto que é um grito de liberdade, que fala toda uma história de uma escravidão, do tempo da escravidão ou do preconceito que ainda hoje a gente vive. Então, seja bem-vindo você, mulher preta, homem preto, mulheres de todas as raças e cores, seja sempre muito bem-vindo e nunca esqueça do seu grito de liberdade. Sempre falo no canal, seja bem-vindo. E outro dia me questionaram sobre. E eu falei que jamais vou deixar de exaltar e falar sobre a minha descendência, sobre a minha raça e sobre a resistência desse povo. Existem as exceções? Existem, mas talvez por falta de oportunidade. Então, quanto muitos desistem, você, mulher preta, homem preto, você insiste no império. Porque em um império a gente não se herda, se constrói. Se constrói. Enquanto muitos desistem, você, império, não se herda, você conquista. E você já é um começo, porque você já sentiu o peso, tanto do cansaço, como das dores da vida, do silêncio. Mesmo assim você não parou, então você parou aqui no lugar certo. Eu vim aqui hoje para contar uma experiência que eu vivi há poucos dias agora. Isso não é nem uma experiência. É um relato de vida e que serve para muitos hoje. Eu fui a um banco aqui. Fui com a Samara, que diz que é o seu primeiro emprego, então foi para abrir uma conta. E eu trouxe esse canto do grito de liberdade justamente por isso. E quando muitos julgam, né, o porquê, Selma, você começou a falar sobre orixá, a falar sobre universo, a falar sobre heranças hereditárias aí, de raízes hereditárias. Só quem vive na pele é que sabe. Então, quando você busca estudar e conhecer de onde você veio, o que foi a história desse povo, o que eles passaram, e o que hoje, disfarçadamente, a gente também vive, e muitas pessoas acham que é normal, mas não é normal. Então, quando eu, Selma, hoje, consigo enxergar com muito mais clareza, mas também sem muito mais me defender numa situação dessa hoje, porque não é sobre violência verbal, não é sobre violência física, mas talvez como emocionalmente isso afeta as pessoas. Voltando, eu entrei nesse banco junto com ela e eu jamais teria essa mania de entrar dentro de um lugar. Eu sei a importância que seria eu estar ali, e eu fui com o celular na mão, o tempo todo, jamais, né? E quando chega ali na entrada, que tem ali para você digitar ou seu nome, ou CPF, alguma coisa, e eu continuava com o celular na mão, e eu pedi para ela, né, porque tinha acho que 3 pessoas ou 4 na nossa frente, e eu fiz essa experiência justamente para quê? Para ver qual é a desenvoltura, como um jovem, um adolescente hoje se comporta diante da sociedade e diante da importância desse passo, né? Vi ali já que não sabia como ia mexer naquele touch, uma coisa assim. Então eu fui lá, eu digitei o meu celular, o meu CPF,
e continuei mexendo no celular. Mas nesse movimento, eu estava vendo tudo que estava à minha volta, e nisso a guarda da porta ali, quando chegou a nossa vez, né? Já levantou, já se pôs em posição, né? Tipo de algo se precisar de uma defesa, e eu continuei no celular, mesmo passando a porta ali. E eu virei e perguntei, uma informação, por favor, para abrir conta onde é, ela me mostrou, sentei, e eles continuaram virados, e eu continuei no celular, e a pessoa continuou olhando, e aqueles mesários olhando por baixo. E eu continuei no celular. Chamou a senha, eu sentei e continuei no celular para ver a desenvoltura, como é que ela ia se falar, né? Porque se você quer o primeiro emprego, se você vai entrar dentro da sociedade, no mundo da sociedade dos negócios, você sai de dentro da bolha da família, onde protege e cuida. Então vamos ver como é que você se sai aí fora. E esse senhor que nos atendeu, e eu continuei no celular, pedi um documento, eu lembro que eu entreguei, e ele só perguntava o meu nome, só perguntava onde eu moro, e perguntou nada assim praticamente. Eu lembro que ela tinha um papelzinho só que a empresa entregou com o número da agência e o número da conta, que era para abrir essa conta, e eu deixando com que falasse. Em algumas coisas que não dava, eu entrava com o assunto, mas eu continuava no celular. Finalizando tudo isso, ele pediu, devolveu o celular. Eu lembro que eu fiz só uma pergunta sobre aonde é o endereço. Ele falou, primeiro a gente vai cadastrar você e depois a gente vai ver essa Mara. Né? Falando aqui. Aí, nisso, ele só pegou o documento, devolveu, ela me devolveu, guardei, ele pediu meu documento de novo, só questionou se eu era solteira ou casada ou sei lá o que. Respondi para ele, ele devolveu e pegou o documento de novo, só deu uma folha em branco para eu assinar e para ela uma folha com 2 linhas em brancos. E nisso, acabou aí, fomos embora. Chegou na minha tia, eu falei, mas eu não sei o que eu fui fazer lá, porque eu não assinei papel nenhum. Eu já tinha passado por essas experiências antes, né? E no decorrer do dia, da noite, ela me mandando mensagem, dizendo que a conta era inexistente, eu pesquisei algumas coisas, talvez seja alguma coisa interna, mas amanhã você pergunta na empresa. E desenrolou assim, chegou no outro dia, nada da conta, continuava inexistente. E o salário dos outros, como ela perguntou para as outras pessoas dos menores aprendizes lá, já tinha caído o salário na conta. E dela nada, e nem conta existia. Chegou no outro dia, fazendo algumas coisas, me mandou mensagem, eu falei que eu iria ao banco à tarde. Ela foi junto, quis ir junto, foi junto. Mas eu já fui preparada. A mesma coisa, todo mundo ali, quando chegou, já começaram a olhar um para o outro, né? A mesma situação passada. E chegando, né? Outro. Só que dessa vez eu passei pela segurança e não falei nada, não perguntei nada, sem estar com o celular na mão agora, né? Sentei lá. Chamou, e um outro mesário que chamou dessa vez, não tinha ninguém lá dentro. Ele que chamou, mas não olhava, né? Porque quando você faz algo errado, você não consegue olhar no olho da pessoa. E isso é um negócio diferente, né? Deixa isso para outro momento. E eu falei com ele. Eu passei com aquele senhor ali ontem, eu vim abrir uma conta, e eu acredito que ou aconteceu alguma coisa, ou ele não conseguiu fazer o trabalho, não abriu. Mas hoje eu vim falar para ele aqui. Eu gostaria até de passar para dar continuidade. Aí o senhor me respondeu que ele estava ocupado. Ele estava ocupado, porém não tinha ninguém lá. Né? Mas nem sempre quando você não está com alguém ali na mesa, você não está fazendo realmente alguma coisa, mas ele também não conseguia. E como eu fui preparada, eu joguei na mesa para esse senhor o seguinte. Eu nunca fiz isso, mas dessa vez foi necessário. Eu acho que ele não sentiu assim a responsabilidade do serviço dele
e nem a coerência em abrir esse fazer eu deixar tudo que eu tinha para fazer, ela perder a escola, fazer outras coisas para estar aqui, ele não levou a sério. Mas se ele precisa de documento, eu estou entregando para ele aqui, ó. Eu estou entregando a minha carteira de terapeuta, eu estou entregando a minha carteira para ele de técnica de enfermagem, eu estou entregando para ele a minha carteira de habilitação e coloquei em cima da mesa a chave do meu carro e coloquei em cima da mesa o meu celular. Porque eu já fui preparada, porque eu já sabia, porque simplesmente por eu estar no telefone, acho que a pessoa pensou assim, nossa, mais uma negra aqui fazendo, né? E também fui muito bem aperfeiçoada como eu já estava. E aí esse senhor passou para outra mesa e eu falei para quando voltei lá, então eu estive aqui ontem, porque aí ele perguntou para ele, você lembra delas? Lembro. Chegou, passou para o outro, e eu falei a mesma coisa para ele. Aqui, ó, eu não sei se teve algum problema sobre a minha pessoa, sobre com ela, mas ela veio para abrir uma conta, perdeu um dia de escola. Então, tá aqui, ó, a minha carteira de terapeuta, aqui a minha carteira de técnica de enfermagem, tá aqui a minha carteira de identidade, aqui está a minha carteira de habilitação, chave do meu carro e meu celular. Não, senhora, não precisa disso, não. Ela assinou nesse dia, acho que umas 10 páginas, umas 10 páginas, sem brincadeira. E ainda assim, era uma conta que era só salário. Não tinha, assim, nada para fazer, nem Pix, nada. E numa dessa, ele abriu até uma conta corrente para uma menor. Até uma conta corrente. Ensinou, abriu o aplicativo, fez. E isso é para mostrar para você que nem tudo que você quer na vida vai dar certo, principalmente para você, mulher, homem preto. Já vai ensinando os seus filhos que não é da violência, que não é violência física nem verbal, é conhecimento, porque conhecimento é poder, tá? E não vai dar certo tudo na vida, porque você nasceu para o extraordinário e não para o básico da sua vida. Então estuda. Mas estuda de verdade. Estuda de verdade. Para nunca depender de migalhas de ninguém nessa vida. Se enche de sonho, se enche de visão e de coragem. Porque o mundo não respeita quem não sabe aonde vai ou de onde veio. Você não nasceu para ser vazia. Para ser vazia de futuro. Você nasceu para construir o seu lugar e deixar o seu legado. Para finalizar, ele me explicou sobre o cartão. Quando saiu lá fora, a gente indo embora, esse cidadão correu lá. Disse que esqueceu de assinar a folha que ele cadastrou a biometria dela. E aí hoje as pessoas vêm dizer para mim, por que você foi conhecer o lado da esquerda? É justamente para pôr determinadas pessoas no lugar. Como essa pessoa foi colocada no lugar dela. Não por mim. Talvez por mim porque é o conhecimento. Estudo, buscar conhecimento e saber o meu lugar. Mas dê o passo. Que a espiritualidade te dá consciência e você vai saber de onde veio. Você vai lembrar de onde veio. E eu sempre falei aqui, né? Que o sonho que eu tinha, era tantos outros aí mas o canto que eu tinha na minha vida, que eu cresci com ele, uma deusa. E é isso. E aí outro dia alguém me falou assim pra mim. Várias pessoas. Nossa, que princesa. Eu falei, princesa não.
Eu lembro quando eu usei uma vez esse anel aqui que eu tô hoje, uma pessoa falou para mim: Nossa, esse anel é de rainha. Mas eu ainda não sabia o meu lugar de fala. O lugar que eu falo é de saber quem eu sou, de onde eu vim, mas com orgulho de ser uma pessoa negra. E aí eu falei para uma pessoa: Princesa não, eu sou rainha. Princesas vão ser minhas filhas, a minha filha. Grande beijo, gratidão, um grito de liberdade.